A paz do Senhor, meu querido, seja bem-vindo a mais um painel. Nós desejamos uma abençoada Casa de Pão e que nós possamos transmitir um pouco da ministração do pastor Valdoir. O tema foi em Efésios 4:26, que diz, na versão King James, a versão que o pastor leu é um pouco diferente: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. O pastor nos induziu a comentar sobre o nosso domínio próprio, sobre não sermos dominados pela ira, sobre não deixarmos a ira, a raiva, dominar nossos sentimentos, dominar os nossos pensamentos e dominar as nossas ações. Prazer estar contigo, Vandinha. Tu aproveitou sobre a ministração? Bom, paz a todos, também o prazer é meu estarmos juntos aqui hoje. Um dos pontos assim que me tocou assim foi que ali na palavra ele diz que não é que nós não possamos ficar irados, né? Que a gente que é um povo cristão, que a gente, né, não pode se irar, mas a gente tem que saber controlar e administrar a nossa ira, não dando lugar para o inimigo agir, né, no nosso pensamento, no nosso coração. E isso foi uma coisa que assim a gente vê assim muitas pessoas falarem, e por nós que aceitamos a Cristo, né, seguimos os passos dele, às vezes as pessoas acham que a gente não pode, né, ficar bravo, né? Então, mas a gente pode, e eu acho que a ira é uma emoção e a emoção nos move, né? Então a gente passar por ela vai nos levar para um próximo nível. Depende de como que nós vamos administrar ela. Sim. Nos foi passado que Satanás tem interesse em conhecer e acompanhar os nossos relacionamentos. A nossa série de Terça Profética vem falando sobre relacionamentos, e Satanás, ele, de certa forma, ele estuda os nossos relacionamentos e tenta interferir, e tenta, enfim... Eu penso nisso como nossa velha natureza, como uma criança birrenta. Uma criancinha, a gente convive, né, com crianças novas ali, de 2 a 3 anos, naquela fase em que não dá para dizer não, em que a criança, bom, Vandinho, pai, tem a propriedade para falar isso, mas em que quando a gente diz não para uma criança, enfim, ela fica brava, ela quer quebrar tudo. E nisso seria basicamente o que a gente é, como nós somos lidando com a ira. E aqui quando eu falo em Efésios 4:26, é que nós não deixamos a ira nos dominar, como o Vandinho bem disse. Nós tenhamos controle dessa ira. A partir do momento que nós nos iramos, né, também nos é orientado, na verdade nos é ordenado, de que não deixamos chegar ao fim do dia, né? Enfim, quando brigamos com alguém, seja até no relacionamento ali conjugal, de casal, nós sempre ficamos naquela expectativa, né? Será que fulano vai voltar atrás? Ou, né? Quem vai pedir perdão primeiro? Exatamente. E nessa tentativa, como eu falei anteriormente, de Satanás intervir na nossa comunhão, no nossos relacionamentos, ele causa a ira, enfim, a briga, a discórdia, ela causa a divisão dessa comunhão, não existe mais. Dividindo essa comunhão, nós já perdemos, né, essa união com o corpo de Cristo, né, principalmente se for com o irmão, não se deve brigar com ninguém, mas principalmente se for com o irmão. E isso, através do relacionamento, né, isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus, para com Deus, e a nossa comunhão com o nosso irmão. Essa parte da que tu falou bem, assim, acho que eu vou puxar para o lado conjugal, né? A gente aprendeu nos cursos que a gente fez da Universidade da Família que nós não devemos, né, deixar, né, a gente dormir, né, brigado com o cônjuge. Então,
O que eu aprendi sempre que nós ficarmos irados, né, a gente tentar falar a verdade, mas a verdade em amor. É como o pastor falou ali, que a gente não pode usar a ira para ferir a outra pessoa, né? A gente pode se irar, mas fala essa verdade, fala o que está te incomodando, falar com amor. E ele falou também ali que o inimigo ele é sagaz, né? E ele não quer ser visto, porque se a pessoa reconhecer que ele está plantando aquilo na pessoa, a pessoa não vai mais fazer, né? E muitas vezes ele vai agindo, largando as setas no nosso coração, assim, pensamentos e isso ele não está, não sei se seria certo, mas ele não está alimentando, mas ele está tirando, e aí se a gente absorve aquilo que ele está tirando, a gente vai se descontrolar, né? Vai perder o controle da situação e daí vai ferir mais a pessoa, o irmão, né? No qual tu tá com aquela ira. E o pastor nos ressaltou que nós temos condições e devemos controlar e reger os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? O pastor comentou também sobre resistir ao diabo, né? Um pouco antes ali, não deis lugar ao diabo. Em primeiro lugar, nos sujeitarmos a Deus, sujeitando a Deus, né? Nós resistimos ao diabo e a partir daí ele fugirá de nós, como está escrito na palavra. Essa parte ali, né? Que às vezes só você fala, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Mas primeiro sujeitai-vos, né? Sujeitai-vos a Deus, né? E resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? E é importante, as vigilâncias são necessárias, né? Deus nos quer filhos e nos quer curados, nos quer, né, pessoas que não tenham feridas. A partir daí nós cuidamos de outras e vai seguindo o discipulado, nossa evolução. A vigilância é necessária por causa de algumas legalidades, né? O pastor ressaltou ali sobre o que Satanás quer devorar, né? O relacionamento, né? Como disse, a comunhão, a unidade em Cristo Jesus, um acesso por onde Deus chega, através da nossa comunhão. Se nós não estivermos unidos, né, vai mais difícil, né? Deus está na desunião. Então, quando nós estivermos unidos, né, e não que seja necessário nós estarmos só, né, cultuando, mas como fora também do templo, assim, né? Com certeza Deus vai falar mais com a gente, né? Deus vai estar no nosso meio. E Deus, ele precisa e ele quer filhos saudáveis, né? Curados, sem feridas. E em 2 Coríntios 10 e a 11, o pastor dá uma pincelada sobre perdoar, né? Sobre o perdão. O perdão, na verdade, o perdão cura. Em certa ocasião, o Mateus, também, nosso membro aqui, ele ministrou numa casa de pão e ele ministrou sobre o perdão. Ele ministrou, assim, uma excelência muito divina, em que ele ministrou sobre ele perdoar e ele ser perdoado, aonde ele abordou: e se eu fiz alguma coisa, e se eu fiz tal coisa, eu te peço perdão. E nisso, penso que todo o meu máximo já fez essa oração de como o Senhor vê minha esposa. E voltando novamente ali ao relacionamento conjugal, é tão lindo quando nós oramos a isso e vemos a forma que o Senhor vê a nossa esposa, vê o nosso cônjuge, e talvez minutos antes de uma briga, e aonde o Senhor, ele quer tratar aquilo, nós precisamos resolver a pendenga, né, o que ficou para trás ali, efetuar o perdão, né, e assim sermos curados daquela ocasião, daquela ferida, para que não passe o dia, não se ponha o sol, como diz a palavra, e também sejamos curados. Assim vivemos em um relacionamento saudável, né? Como o pastor está ministrando sobre relacionamentos, isso não vale só para a vida conjugal, mas sim também aos nossos amigos, né? Aos nossos colegas de trabalho. A coisa mais difícil do mundo é conviver com as pessoas, é conhecer elas, é conseguir
tratar elas com toda a paz e com todo amor diariamente. Certamente, de uma maneira ou de outra, qualquer um já tenha se estressado com alguém. Mas creio que o Senhor, ele é capaz de curar, Ele é capaz de nos dar condições de exercermos o domínio próprio, a mansidão, a paz. E, acima de tudo, o Senhor cura. E já dando as considerações finais, né, Vandinho? Como que tu trata isso no dia a dia? Como que a questão do domínio próprio sobre a ira, não só sobre brigar com as pessoas, sobre a ira em si, mas o domínio próprio de não falar o que pensa, de não agir como agiria normalmente ou sob a ira. Esse é bem difícil a gente, né, como seres humanos, conseguir manter a constância, né, e agir da forma correta, mas o que eu tento pensar é o que Jesus faria no meu lugar, né, o que diante dessa situação, né. Claro que nem sempre eu consigo, né, ter esse controle assim, mas sempre eu penso e uma das coisas que eu aprendi assim é esperar em Deus, assim. Se a situação está desfavorável, eu, né, às vezes eu espero, né, a gente ora assim e espera porque Deus tem a saída, e às vezes a gente agindo na ira, né, na própria ira, né, a gente vai acabar fazendo uma coisa descontrolada, né, e magoando a pessoa e o próprio Deus, né. E eu tento sempre olhar para Cristo, e Ele é o modelo, né. Nós poderíamos ir mais além, mas nós deixamos esse restante da conversa para ti na Casa de Pão. Que o Senhor continue abençoando, que vocês tenham uma excelente Casa de Pão. Ivandinho, muito obrigado. Eu que agradeço. E até o próximo painel. Fique na paz.